Fala galera, sejam bem-vindos no canal da Hopper. Eu sou Yuri Carvalho, a tia Nath hoje não veio, como vocês podem ver, mas eu tô aqui hoje com um convidado especial, Lari Cunha, a melhor atleta do Brasil 2020. E ela tá aqui, sabe pra quê? Pra me ajudar e também te ajudar com aquele handstand que a gente sempre trava, né não, Lari? Roda a vinheta então. Hoje eu vou fazer o papel da tia Nath. E com isso, eu trouxe a Lari aqui, que ela vai ajudar a gente. Mas antes eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou um cara que vem do judô, já fui campeão brasileiro de judô, comecei alto nível de judô mesmo, com 15 anos. Então, no meu primeiro brasileiro fiquei em quinto, no segundo fiquei em terceiro, depois segundo, depois fui campeão brasileiro. Quando eu entrei na fase adulta, eu migrei para o CrossFit. Eu percebi que ali eu tinha a oportunidade de ganhar financeiramente melhor do que eu teria no judô. E com isso, esse exercício eu só aprendi no CrossFit. Foi aí que eu entendi ele. E até hoje ainda não entendo, né? Vou ver se a Lari aqui me ajuda a entender melhor, né, Lari? Fala um pouquinho de você aí pra gente, pra quem não te conhece. Então, primeira coisa, grande responsabilidade sua aí, substituir a Nath, né? Então, eu sou a Lari Cunha, já fui ginasta por mais de 12 anos. Eu comecei bem novinha, eu tinha 5 anos de idade só. Treinei até os meus 17, 18 anos. Não cheguei a nível internacional como eu tô hoje no CrossFit, mas o meu grande sonho era esse. Eu tô realizando agora, representando o Brasil em várias competições, né? Eu já fui ano passado para Dubai e já fui para esse ano aí pro Odapalooza em Miami. Então foi as duas minhas primeiras competições a nível internacional mesmo. E a ideia era me preparar para o Games, que eu ia participar esse ano, infelizmente não deu certo, mas ano que vem a gente vai estar lá de novo. E a ginástica fez parte da minha vida inteira, né? Tipo, metade da minha vida aí eu pratiquei ginástica, então eu tenho um background bem legal. E na ginástica a gente faz muito mais movimentos de empurrar do que de puxar, principalmente no feminino, assim. O masculino ainda tem algumas coisas que a gente faz de puxada. Então, por exemplo, como você teve dificuldade no handstand, eu tive dificuldade no muscle up, que apesar de ser um movimento de ginástica, né? Ele é um movimento que é um aparelho somente nos dos homens, assim, tipo, só aparelho masculino. A gente não tem contato. Então, meu primeiro contato, assim, com a argola foi no CrossFit. E era um movimento de puxada, então eu sempre tive mais dificuldade em puxar. E o legal de você falar assim, que é a mesma coisa do judô. Eu já tinha, tudo pra mim eu tinha que puxar, eu tinha que trazer. Então eu tenho facilidade de trazer. Tanto que no meu primeiro dia de CrossFit eu consegui fazer um muscle up. Só que aí a gente vê que a diferença, né? Você cresceu a vida toda empurrando. Eu cresci puxando. E aí depois quando a gente troca o esporte e muda o estímulo, que é o CrossFit, que ele tem dos dois, né? E tem que empurrar, tem que puxar, tem que saltar. E aí a gente vê onde tem gente que precisa melhorar, né? É. E assim, tipo, eu, apesar de ter dificuldade em puxar, por exemplo, movimentos de pull-up, de chest bar, de bar muscle-up, são movimentos que eu consigo aproveitar outras partes do meu corpo para fazer o movimento. Então não é um movimento isolado, por exemplo, um strict pull-up também, strict pull-up, strict muscle-up, legless. Então são movimentos que no início eu tive bastante dificuldade e que eu fui trabalhando essa deficiência também. Agora de empurrar eu sempre tive facilidade, então fazer tipo handstand strict para mim, HSPU strict era muito fácil. Fazer movimentos de press, trazendo agora um pouco para a parte do LPO, né? Tipo thruster, shoulder press, movimentos de jerk. Então, para mim, por exemplo, meu PR no início de jerk era mais alto do que o meu PR de clean. Então, eu tinha mais dificuldade de puxar para pegar a barra do que para empurrar. Então, eu sempre tive muita facilidade nesses movimentos de empurrar. Sempre você tem que melhorar, porque você sempre vai juntando, vou agregando, vou um passo de cada vez. Sou boa hoje de ginástica, preciso melhorar a corrida, ela foi melhorar a corrida. Agora ela precisa melhorar outra coisa também, né, Lari? E assim é o ciclo da vida, a gente todo dia aprendendo, todo dia corrigindo, melhorando e vamos pra ação. Vamos lá, galera. Então, com a minha experiência de ginasta, eu quero trazer para vocês um pouco de dicas, alguns detalhezinhos para aprimorar o seu handstand push-up. Então vamos lá, posição da mão no push-up. Então primeira coisa, a gente vai realizar um push-up. Vou pedir para o Yuri realizar como que ele faz mesmo realmente o movimento. Boa. Então ele já faz a posição na mão correta. Não somente a mão que a gente deve ver, mas a posição do cotovelo. Então muitas vezes vou realizar aqui o movimento com ele de forma errada, tá? Então faz o movimento jogando o seu cotovelo para fora. Isso. A gente vê muita gente fazendo o movimento dessa forma. Então esse movimento ele é muito lesivo, porque ele vai ocasionar alguma lesão, vai ficar
forçando muito o seu ombro. Então, ao invés de você forçar o ombro, você vai fazer um movimento travando a sua escápula. E para isso, você precisa deixar o seu cotovelo sempre próximo lá do seu corpo, tá? Então, para eu travar a escápula, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Começa com o cotovelo para fora, como seria a forma errada. Eu apoiei o cotovelo girando ele para trás, né? Eu já consigo aí ativar totalmente aqui a minha escápula, beleza? Pode fazer com o joelho no chão, não tem problema, só pra gente corrigir aqui o movimento. Então, eu vou fazer um movimento tentando encostar o peito no chão, mas trazendo o cotovelo sempre próximo do meu corpo, ó. E na extensão eu tento manter essa mesma linha. Então, dessa forma eu consigo fazer o movimento de forma eficiente e sem tornar ele lesivo. Faz só mais um, Yuri, por favor. Boa. Aí. Pode ficar de joelho. Então, desse movimento, ó, que eu faço com a mão para frente, eu consigo transferir esse movimento para qualquer exercício de press. Então, seja com a barra, seja movimento de handstand. Se eu estiver fazendo o movimento com o cotovelo para fora, eu não consigo mais transferir esse movimento para cima. Então, seria assim, né? Então, eu não consigo fazer esse movimento de transferência. Então, o que a gente quer é que ele seja eficiente para o próximo movimento, que seria o handstand push-up. Então, é daqui para cá. Então, o cotovelo sempre apontando para frente. Então, pessoal, dica número 2 é em relação à extensão do quadril. Como que o seu quadril pode ajudar, né? Como a potência dele pode ajudar a fazer o movimento e a trabalhar junto com o seu ombro. Então, a gente já está lá na posição de 3 apoios. Então, você vai encostar o seu quadril e vai manter esse peso aí distribuído na sua cabeça e nas suas mãos. O joelho, quanto mais você trouxer o joelho para próximo do peito, mais impulsão você tem. Então, se você deixar o seu pé na parede, encostado, pode dobrar o joelho. Isso. Muita gente às vezes encosta o pé na parede lá e não consegue fazer o movimento de flexão e extensão de perna, tá? Então, você tem que tentar trazer o seu joelho mais próximo do peito que você conseguir. Isso. Estica a perna. Quando encostar o pé na parede, você tira. E aí, isso aqui é só para você trabalhar realmente a sua potência de quadril, tá? Então, para você sentir lá que o seu quadril está estendendo todo. Volta lá, mais uma vez, joelho no peito, estica a perna e volta. Aí, desceu. Uma coisa que eu tive bastante dificuldade no início é que na ginástica a gente precisa fazer tudo de ponta de pé, né? Então, é para manter a perna esticada, a perna bonita, parte de estética que a gente não precisa no CrossFit, como eu falei anteriormente. Então, para a gente potencializar essa parte do quadril, né, deixar ela mais forte ainda, a gente vai tentar pensar no movimento empurrando o calcanhar para o teto. Então, quando você ativa lá o seu calcanhar para cima, você consegue potencializar ainda mais o quadril e isso vai ajudar na sua extensão também. E para a gente entender um pouco dessa potência de quadril, antes de esticar a perna, eu vou pedir para que você agora não precisa esperar o seu pé chegar na parede. Quando você sentir que esticou o calcanhar para cima, você já pode apertar o bumbum, beleza? Então, trouxe o joelho mais próximo do peito que conseguiu, calcanhar para cima, isso. Vai de novo. Isso. E agora eu quero mais potente que você conseguir sem usar o braço. Isso. Percebam aqui na cabeça dele que quando ele faz essa extensão, ele não está usando o braço ainda, mas a potência do quadril vai gerar esse impulso dele, tá? Então essa é a ideia que você precisa pensar da sua perna. Só mais um. Quadril lá na parede. Isso. Aí, desceu. Então, passo a passo seria esse. O primeiro, a posição das mãos. Né? O segundo, sempre você tem que usar a parede aí como aliado para você potencializar aí esse quadril. Então, sempre que trouxer quadril na parede, joelho mais próximo do peito para aumentar essa amplitude aí de movimento. E aí, depois, quando o seu calcanhar estiver esticado lá para cima, é o momento de você apertar o seu quadril. Então, esse momento é que vai te dar a potência, que vai te dar, vamos dizer assim, o início de extensão antes de você fazer qualquer movimento aí do seu braço. E tem a questão de arquear a coluna também, né? Quando você fala.
Porque quando tem essa marcação e a pessoa arqueia a coluna, ela diminui o tamanho dela. Então, se ela mantém durinho ali o corpo, ela consegue atingir ali. E essa vai ser a minha próxima dica. Da gente conseguir aí manter esse core ativado o tempo todo para conseguir potencializar ainda mais o movimento. Vamos lá, galera, para a dica final agora, terceira e última dica do dia. A gente falou um pouco da posição da mão, falou um pouco da potência do quadril, agora eu vou falar um pouco do core, tá? Então, qual a importância da gente estar com o core ativado durante todo o movimento aí do handstand push-up? A gente vai simular a posição do handstand, como se a gente estivesse de cabeça para baixo, tá? Então, pode deixar a mão toda no chão, queixo no chão também, olhando lá para frente, para a mão, isso. Junta as pernas. Então a gente sempre precisa tentar deixar esse calcanhar junto. Na ginástica seria por estética, mas pra gente é mais eficiência de movimento. Pra você entender, pode ficar relaxado, não precisa ativar ainda não. Pra você entender como que o seu corpo vai estar ativado durante os movimentos. A gente trabalhando isso daqui no chão, ele vai se tornar um movimento automático, assim. Então, para quando você estiver de cabeça para baixo, em suspensão, você não precisar ficar pensando tanto. Então essa é a parte mais importante, tá? Então você vai tentar manter lá o seu pé junto, seu joelho esticado, então o joelho ele vai estar fora do chão, isso. E o calcanhar sempre no chão e vai tentar apertar o bumbum o máximo que você conseguir. Boa. Na posição de handstand, a gente precisa trabalhar também a parte de mobilidade de ombro. Então se você tiver com o seu ombro bastante móvel, assim, você vai talvez fazer força para conseguir encostar o ombro no chão. Essa é a ideia, tá? Não vou dizer que você vai encostar, porque eu também não consigo encostar. Mas é para você tentar aí simular esse encaixe de ombro como se você estivesse de cabeça para baixo. Então você vai empurrar o seu ombro para baixo e vai trazer essa transferência desde lá da ponta da sua mão até a ponta do seu pé, para você alongar o máximo possível para fazer essas ativações. Pode descansar. Boa. Às vezes é um pouco complicado a gente entender essa linha aí quando a gente fica em pé ou quando fica de cabeça para baixo. Mas a ideia é que você esteja com o quadril ativado, faz mais uma vez, apertando o bumbum, tentando trazer o seu quadril, né, a parte da frente, a pelve, para o chão, tá? Então muitas vezes quando a gente pede para o pessoal ativar o quadril, a galera faz isso aqui, ó. Bota o bumbum pra cima. Tenta manter o joelho esticado agora. Isso. E a ideia é você manter o seu quadril ativado, mas empurrando a sua pelve para baixo. E aí a gente consegue encaixar o seu corpo, o seu quadril. Isso. Consegue encaixar o seu quadril para fazer um movimento mais eficiente, tá? Agora você vai virar de barriga para cima. Então aqui, ó, ele tá com a perna bem ativada, joelho ativado. Bumbum também tá ativado, tá vendo? Só que eu quero que ele feche o peito. Então, quando ele ativa aqui o quadril, você pode deixar aberto. Quando o peito dele tá aberto, ele tá com a escápula e com a costela toda aberta, ó. Tanto aqui atrás na escápula quanto na costela. Então, vou pedir para ele fazer força para esconder a costela dele. E é quando ele consegue fechar o peito. Isso. Só que a ideia é trabalhar isso de forma que o ombro dele não saia do chão também. Então aqui é quando a gente vê um pouquinho de mobilidade de ombro. Então eu tenho que tentar fazer todo esse movimento de forma junta. Quadril ativado, joelho tem que tentar manter esticado, o core dele ativado junto com o peito fechado e o ombro de parte tem que estar mantendo lá a mão no chão para a gente conseguir fazer esse movimento mais alongado. Então, o que eu diria aqui pro Yuri, talvez você teria que trabalhar um pouquinho mais de mobilidade de ombro, pra gente conseguir manter essa eficiência que você consegue fazer, só que aí com a posição atrás, com o ombro encaixado. E aí essa parte do core, que vai ser a nossa terceira dica aí, ela é super importante porque ajuda a manter o corpo todo ativado e talvez aqui ela elimine um pouco ou diminua um pouco a sua força no ombro. Vamos lá então. O Yuri ele já é atleta, então já sabe fazer o movimento. Então já vou transferir para ele vir fazer aqui na parede, tá? Então a gente vai tentar trabalhar um pouco de eficiência aí do movimento que ele já sabe, tentar trazer aí o que a gente aprendeu hoje para o movimento dele. Então vou pedir para ele fazer 10 repetições aí de handstand push-up,
lembrando do passo a passo. Então, lembrando da posição da mão, lembrando lá da explosão do quadril, com o calcanhar apontando sempre para cima e a gente tentando ativar aí o core durante todo o período do movimento. Vamos lá? 10 movimentozinhos só. Moleza. Boa. Lembra sempre, ó, do calcanhar para cima, aponta o pé para baixo. Isso. Já faz esse movimento com o calcanhar para cima. Isso. Boa. Ativa o quadril. 5. Quadril forte. 6. 7. 8. Sempre apontando o pé para cima. 9. Boa, foi. Aí, ó. Boa. Fechou com o shrink. Boa, galera. Então, a gente viu que tipo, com alguns detalhes, com algumas dicas, aí a gente consegue corrigir algumas coisas, tá? O HSPU é um movimento complexo, então se você não domina o movimento mais básico, que é o push-up, por exemplo, não indico você trabalhar ainda o seu handstand push-up, tá? Eu indico sempre trabalhar bastante a sua base para você conseguir aí transferir o movimento sem passar por etapas, né? Sem pular essas etapas, na verdade. Você tem que passar por elas. Então, tendo paciência, persistência, dedicação aí, você consegue trabalhar tudo para que você consiga fazer um movimento bem feito e seguro. Essa é a nossa dica de hoje. Então vamos ver o Yuri, daqui a uns 3 meses a gente faz outro pra ver se melhorou. Vou botar em prática, hein? Ó, fazendo compromisso aqui com vocês, vou botar em prática 25 HSPU Street no próximo episódio. Oh. 25 é um número grande, né? Pra quem a gente faz um hoje, um desafio hoje, e daqui a 3 meses a gente faz outro. Show. Ixi, isso não tava programado. Isso não tava programado. 3, 25, hein? 2, 1, foi! Conta aí, pra nós saber correndo. 19. Já era. Trabalho com metros. Olha lá que eu sei que pode descer lá. Deu lá. 42. Que isso? Que isso? Eu quero repetir isso aí. Possível, é 2 para 1? Só desci porque é pedido, né? Tá bom. Pô, mas foi legal. Foi bom. Bati meu recorde. Bateu a meta. A Lari fez o... Ela nunca tinha feito também. É recorde, né? Primeira vez é recorde. E aí, quem vai bater a Lari? Quero saber. E deixe seu comentário, deixe sua curtida, se inscreve no canal e bora pra cima. Daqui a 3 meses tem outro, hein? No mínimo 30, hein? Valeu!